Bom, nessa videoaula vamos apresentar agora a comunicação SPI ou SPI e seu uso na implementação aí de uma aplicação capaz de se comunicar com o conversor AD de 12 bits, o MCP3201. Bom, a SPI, ou Serial Peripheral Interface, é um barramento de comunicação muito utilizado em dispositivos que normalmente buscam aí, que requerem uma maior velocidade na troca de informações, como alguns displays gráficos, cartões SD, cartões de memória, né, alguns chips de memória, como o chip que a gente vai mostrar daqui a pouco, conversores AD de alta precisão, etc. O nosso microcontrolador, o 103, ele possui internamente dois circuitos SPI independentes. Bom, o que a gente tem nessa figura? Essa figura ilustra um modelo básico de interface SPI, composto por um dispositivo mestre, que no nosso exemplo vai ser o microcontrolador STM32F103, e um escravo, que vai ser o MCP3201. Toda rede SPI ela é composta por um mestre e por um ou mais escravos. A linha SS, ou Slave Select, esse nome pode também ser CS de Chip Select, varia às vezes de fabricante para fabricante, né? Ela é responsável pela seleção de um escravo. Então, quando a gente coloca essa linha, por exemplo, em nível lógico baixo, a gente vai selecionar um escravo. Fazendo isso, esse escravo ele passa a comunicar diretamente com as outras linhas ao nosso microcontrolador. Quando a gente coloca esse cara em nível lógico alto, ou seja, a gente desabilita o escravo, né? Normalmente as portas S-Clock, MOSI e MISO do escravo, elas ficam em alta impedância. Então, outro escravo pode entrar na comunicação sem que a gente tenha algum curto-circuito, por exemplo. Ok, quando o dispositivo mestre, então, ele seleciona um escravo para comunicar, ele envia os dados para o escravo através da linha MOSI, que no significado dela vem de Master Output, ou seja, saída do mestre, e Slave Input, entrada do escravo. Alguns periféricos aí eles só vêm com escrito SI, por exemplo, de input, né? DI, Data Input, Slave Input, etc. Bom, então por outro lado, a linha MISO agora vem de Master Input e Slave Output, ela é responsável por enviar os dados do escravo para o mestre. Tá? E o sincronismo desses dados, tanto do mestre para o escravo quanto do escravo para o mestre, é garantido pela linha de clock, que é o SCK, que é o nosso Serial Clock. Esse cara, por ter duas linhas de comunicação, MISO e MOSI, ele trabalha de forma full duplex. Então, a gente consegue simultaneamente enviar e receber dados. A gente consegue bastante velocidade de comunicação aí. Bom, a transferência dos dados, ela normalmente ocorre byte a byte, ou seja, cada transferência, a linha de clock, S-Clock, deve gerar 8 pulsos para sincronizar os 8 bits transferidos. E aqui a gente tem nessa figura um exemplo. A gente tem também uma seleção de polaridade, que a gente vai mostrar isso como fazer na nossa ferramenta. Então, em alguns periféricos, a gente quer operar, por exemplo, com o esquema de clock CPHA igual a 0 e CPOL igual a 0. Então, ele vai validar, por exemplo, na borda de subida. Ou ele vai validar, por exemplo, na borda de descida. Tá? Ele pode trabalhar com o sinal de clock estando em nível lógico alto, vindo de nível lógico alto e depois variando ali nos pulsos de clock, ou vindo partindo do nível lógico baixo. Então isso vai depender do chip que você vai estar utilizando para comunicar. O importante é que a gente tenha essas opções, essas seleções aí. O NSS ali que a gente viu ali em cima é a nossa entrada de seleção. Então quando a gente joga para 0, significa que a gente está escolhendo aquele dispositivo escravo para comunicação. Ok, quais são as principais características do MCP3201? Um range de alimentação de 2.7 a 5.5 volts. Ele pode trabalhar com a amostragem máxima de 100 kilosamples por segundo, com aí um VDD igual a 5 volts, ou 50 kilosamples por segundo quando a gente está com um VDD igual a 2,7 volts. Ele possui uma resolução de 12 bits, e aqui nós temos o diagrama em blocos desse nosso AD. Ele é um AD do tipo SAR, Successive Approximation Register, exatamente igual ao AD que a gente tem
no nosso microcontrolador. A diferença aqui para o microcontrolador é, a gente tem uma entrada de referência, uma tensão de referência, ou seja, a gente pode dar para o conversor AD desse MCP uma tensão de referência externa, a gente pode colocar 5 volts, por exemplo. Já no nosso 103C8 a gente não tem essa entrada de referência, a gente tem que usar a referência do próprio 3.3 volts de alimentação. Tá? E ele também tem ali uma entrada positiva e uma entrada negativa para o sample and hold. Então ele, em tese, consegue trabalhar de forma diferencial aí. Tá? E é isso daí. Tá? A gente tem aí um conversor AD de 12 bits também já, né? Vários canais, 2 conversores AD no nosso microcontrolador. A intenção aqui é mostrar mesmo o funcionamento da comunicação SPI. É bem didático. Mas esse cara é bem legal, tá? Eu já fiz algumas aplicações, por exemplo, também com o MCP3208, que é a mesma coisa do que o 01, só que com a possibilidade de 8 canais. 8 canais analógicos. Qual que é a vantagem? A vantagem é, a gente usando um circuito desse, a gente isola melhor eletricamente o nosso microcontrolador. E, inclusive, também economiza pinos do nosso microcontrolador. Então, às vezes, em alguma aplicação seja interessante, e aí vocês vão lembrar disso que eu estou comentando agora. Como o conversor AD ele apenas envia o valor analógico, esse AD ele não tem entrada de configuração, diferente do MCP3208, por exemplo. Então, como ele só envia dados na linha DOUT, ele não possui um canal de entrada de dados. Ou seja, a gente não usa a linha MOSI, Master Output Slave Input. A gente só vai usar a linha MISO, Master Input Slave Output, durante o envio dos pulsos de clock. Então esse cara selecionou ele, né, selecionou o chip, enviou os pulsos de clock, já está recebendo aí a leitura, a informação dele, o valor analógico convertido. Aqui nós temos então um diagrama temporal, bem organizado, né? As datasheets da Microchip são bem legais, ó. Então quando a gente coloca o chip select em 0, a gente seleciona aquele escravo. Depois a gente envia 8 períodos de clock. Nesses 8 períodos nós temos a parte mais significativa e os outros próximos 8 períodos a parte menos significativa. O importante aqui também, assim como o LM75, é filtrar o que interessa e o que não interessa. Então a gente pode observar que do B11 ao B0 nós temos os 12 bits de dados. E esse chip ele envia o primeiro bit novamente no final. Então a gente também vai ter que cancelar esse cara aqui para fazer a leitura. Nós vamos mostrar como é que a gente faz isso na aplicação. Bom, então para o nosso exemplo, né, vamos configurar agora a porta SPI 2. Então, SPI 2. Vamos configurar aqui, olha que legal, dá para utilizar Full Duplex, Half Duplex, Master, Slave. Vamos utilizar a configuração Receive Only Master. A gente vai configurar o microcontrolador como mestre e recebendo apenas a informação do escravo, que é o que a gente quer fazer para o MCP 3201. Olha como que as bibliotecas Hall e toda essa IDE que a gente tem, ela facilita a nossa vida. O sinal do nosso hardware que faz a seleção do microcontrolador, né? A gente vai deixar aqui desabilitado, né? E a gente vai utilizar por software, né? Então vou mostrar como que a gente configura um pino para a gente fazer aí a seleção através de GPIO e não através do próprio hardware. Se a gente quisesse, por exemplo, configurar o nosso hardware de seleção aqui, a gente colocava dessa forma e ele automaticamente chavearia aqui a saída SS, que é o pino PB12, para fazer aí a seleção do chip no momento da comunicação. Eu quero fazer esse controle por hardware, né, através da nossa biblioteca de GPIO. Ok. O formato, então, formato aqui de bits Motorola, 8 bits. Tem alguns casos que a gente pode trabalhar em alguns chips específicos com 16 bits. A parte mais significativa será transmitida primeiro, tá certo, né? É importante o prescaler, tá? Eu vou, como ele é um chip de velocidade baixa, o nosso MCP3201, né? Eu vou colocar aqui com uma divisão por 128, tá? Inicialmente, utilizar aqui um clock bem baixinho aqui para comunicação. Polaridade, vou utilizar na borda de descida, polaridade baixa aqui, né? O clock polarity,
low, e na primeira borda, no primeiro edge que ele pegar. E olha que bacana, dá para você então selecionar de acordo com o chip que você vai estar utilizando. Não quero o cálculo de CRC e, mais uma vez, o sinal de NSS, né, de seleção vai ser por software. Muito simples, né, a configuração para a nossa SPI. Bom, então como a gente quer configurar a nossa saída de seleção por software, vamos então na configuração de GPIO, né, e vamos configurar a porta desejada. Antes disso, nós temos que vir aqui na porta PB12 e selecionar como GPIO Output. Tá? E vamos aqui nas configurações de GPIO. Vamos lá na porta PB12, veja que bacana, tudo que a gente foi configurando ao longo das aplicações vai ficando tudo aqui. E a ferramenta é muito bacana, né? Facilita muito a vida do desenvolvedor. Velocidade baixa, push-pull, sem pull-up, começando em nível lógico baixo e velocidade baixa. E vamos dar um rótulo para esse cara, vai se chamar DOUT. Saída digital, underline CS, de Chip Select. Enter. Feito isso, vamos salvar o código. Vamos gerar o nosso código aqui. Muito bem, arquivo salvo. Vamos então agora à nossa pasta de exemplos. Vamos no exemplo 26, copiar o código dele e colar lá no arquivo main da nossa IDE. Copiado e colado, e vamos agora entender o funcionamento. Bom, tudo muito similar, as mesmas bibliotecas, os mesmos cabeçalhos, a mesma enumeração ficou aqui ainda lá do nosso exemplo do relógio, não estamos usando aqui. Agora vem as diferenças. Agora nós temos a SPI, SPI número 2. Inicialização também da SPI 2. Vamos ver como é que é feita essa inicialização da SPI 2? Tá lá. SPI 2, modo mestre, duas linhas de RX only, então clock e o nosso MISO, Master Input Slave Output, 8 bits de dados, polaridade baixa, primeira borda, por software, né, a seleção do chip por software, um baud rate dividido por 128 a frequência, uma pré-escala de 128, a primeira parte mais significativa, primeiro byte mais significativo, e é isso daí, sem CRC, etc. Legal. E vamos entender então o nosso programa aqui. Veja só, criamos agora a função MCP3201read, muito parecida com a LM75A read. Ó. Então nós temos aqui um buffer agora, né, também, com 2 bytes. Só que aqui é bem mais simples, né? Então olha o que a gente faz primeiro. A gente coloca o chip select, né, o pino NSS de seleção do chip em nível lógico baixo, para poder selecionar o nosso MCP3201. Depois, então, a gente executa a leitura do valor analógico entregue pelo MCP3201. Para isso, a gente chama a função roll SPI receive. A gente só quer receber os valores na SPI 2. A gente vai jogar 2 bytes de leitura dentro da variável buffer e aguardar 100 milissegundos para finalizar. Se finalizou com sucesso, ok, vem para cá. Se não finalizou, retorna 255. Então, finalizando com sucesso, a variável analog, né? A gente vai pegar aqui e referenciar ela. Olha o que o analog recebe. Primeiro, ele vai fazer a mesma coisa que a gente mostrou lá anteriormente para o LM75. Então, a gente pega a parte mais significativa, converte para 16 bits e desloca 8 bits para a esquerda. E soma com a parte menos significativa. Depois, a gente faz o que? A gente desloca apenas 1 bit para a direita. Se a gente relembrar, né? Vamos abrir lá o PowerPoint. A gente tem, nesse caso, que matar esse bit 1 aqui, que ele é escrito novamente aqui no primeiro bit, para a gente ficar com do bit 11 ao bit 0 com a informação que a gente precisa. Depois, para garantir que não tenha lixo nenhum, a gente faz o quê? Uma máscara. A gente faz uma lógica E com esse binário 0B, 4 zeros e 12 uns. Só para a gente pegar a parte que interessa para a gente e eliminar o restante que pode vir algum lixo aí. E depois colocamos em nível lógico alto o chip select para não
o chip select para não selecionar mais aquele chip enquanto a gente não quer fazer uma próxima leitura. Ok, e retornamos 0 para indicar que foi feito com sucesso. No programa principal, temos aqui agora uma nova variável, a variável result, 16 bits. O que a gente fez aqui? Tudo igual. Aqui a inicialização da SPI 2, né, automaticamente gerado. E olha que programa simples, dentro do loop. Verifica, se retornou 0 na chamada da função MCP3201read, significa que leu com sucesso. E já retornou o valor na variável result. Retornando o valor na variável result, a gente simplesmente limpa o caractere, né, a nossa string, né, o nosso vetor de caracteres write value, formata a string que vai escrever para o write value com a seguinte mensagem: valor AD, 2 pontos, 4 casas decimais e a variável resultado. E imprime na serial. E além disso, imprime no display LCD. Se porventura não conseguiu fazer leitura, imprime a mensagem falha no sensor. E fica fazendo isso de 1 em 1 segundo. Vamos fazer a simulação agora para a gente ver o funcionamento da nossa placa. Bom, aqui agora é importante para esse exemplo a gente colocar esses 4 jumpers, tá? O nosso J19, J18, J21, J22 na posição para o conversor AD. Eu também conectei, mais uma vez, o analisador lógico, só que agora no nossa barra de pinos da porta SPI 2. Tá? Conectei aqui no primeiro canal o nosso chip select, o NSS. No canal 2 o clock, o SCK. E no canal 3 aqui eu conectei o MISO, Master Input e Slave Output, que é efetivamente o pino que a gente vai ter tráfego de dados. Vamos transferir e testar a nossa aplicação. Vamos reiniciar para o display, né? Apresentar algum valor aqui. Ok. Já temos aqui, então, valor do AD, 22,80. 2.280 entre 0 e 4.096, que são os 12 bits que a gente tem. Já estamos apresentando também aqui no Termit, né, no terminal serial. Se a gente vier aqui e ajustar o nosso potenciômetro multiturn, a gente vai ver a variação no nosso valor analógico. Vamos agora usar o analisador lógico para a gente visualizar o que está acontecendo nesse tráfego de dados e mostrar algumas coisas interessantes aqui. Então, para isso, a gente já configurei aqui o primeiro pino como NSS, o segunda porta como clock e a terceira como MISO. Se eu tivesse o MOSE, eu poderia configurar aqui também o MOSE, mas como esse caso eu não tenho, não vou configurar. Vamos adicionar então aqui o nosso analisador na SPI. A primeira entrada, então, aqui que ele tem como MOSE. O MOSE a gente não tem, né? A gente não vai colocar pino nenhum. O MISO, perfeito. O MISO nós temos aqui o nosso número 2, a porta número 2, MISO. O clock fica na nossa porta número 1, S-clock. E o enable, né, fica no NSS, que é 0. A parte mais significante primeiro, 8 bits por transferência. O clock ativado é inativado quando está em nível lógico alto, tá? Que a gente configurou para nível lógico baixo, né? Clock is high when inactive, perfeito. A data vai ser válida quando estiver pegando a primeira bola, perfeito, leading edge, tá certo? E o enable ativado quando estiver em nível lógico baixo, que é o padrão. Ok. Vamos então já começar aqui a nossa gravação. Eu vou aqui mais uma vez girar um pouquinho. Legal. Mudar um pouco os valores aqui. Perfeito. Vamos dar um stop e vamos analisar. Olha que bacana. De 1 em 1 segundo aproximadamente faz a leitura. Então vamos dar um zoom aqui, ó. Só para a gente observar. Olha que legal, são 16 períodos, né? 16 clocks, né? Então, períodos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 16 no total, para chegar a informação que a gente quer ler. E olha só,
A parte mais significativa aqui tinha 210, a parte menos significativa aqui tinha 255. Quando a gente converte esses dois valores, a gente tem então lá o nosso valor recebido, né? Então aqui, por exemplo, a gente pode vir, isso é bem legal, dá para fazer algumas coisas aqui, né? Então, o primeiro sinal recebido, ó, se eu clicar aqui, ó, ele vai lá para o primeiro byte recebido. Chegou o decimal 194. Eu posso vir aqui, né? E, por exemplo, aqui no Decoded Protocols, né? Eu consigo vir aqui e selecionar, mostrar aqui uma coisa interessante. Options. Isso. Eu consigo selecionar aqui para apresentar, por exemplo, os valores binários, ou em hexadecimal, ou em decimal, ou na tabela ASCII. Tá? Eu vou colocar em binário, por exemplo. Olha que legal. Então, feito isso, eu consigo exportar os dados, eu consigo salvar, dá para fazer uma série de coisas aqui. Então, esse primeiro cara que chegou, ele recebeu na parte mais significativa 11000010. Depois, na parte menos significativa, 11011111, tá? Depois aqui, desse outro cara que transmitiu, né, na próxima vez que transmitiu também, chegou lá 11010010 e assim sucessivamente. Tá? Então a gente consegue analisar byte a byte da informação que está chegando na nossa porta serial. O importante é que a gente viu que chegou aqui os dados, né, tanto a parte mais significativa quanto a parte menos significativa. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou mostrar agora uma coisa interessante. Nós vamos, eu vou aumentar um pouco a velocidade da nossa aplicação aqui, do nosso periférico, para comunicar com esse chip, só para a gente ver o que pode acontecer. Então, vamos lá na aplicação. Eu posso, logicamente, vir aqui e alterar nesse ponto do programa. A divisão do Prescaler, por exemplo, alterar para 64 e salvar, ou, se eu conhecer bem da estrutura ROL, né, que é o que é o nosso intuito aqui, eu posso vir aqui diretamente, né, na inicialização da SPI2 e, ao invés de dividir por 68, Ctrl espaço, aí eu acho o que tem de padrão aqui, divido por 64. Vamos fazer um teste dividindo por 64. Se mesmo assim ele ainda consegue fazer nessa frequência a leitura do sinal que está chegando pela SPI. Ok, vamos analisar. Vou dar um stop. Terminate. Veja que já está lendo um valor muito estranho, né? 4.073, um valor já bem fora do que a gente tem no nosso, na nossa entrada na lógica física aqui, né? No nosso valor físico. Vamos então ligar o analisador para a gente observar o que vai acontecer. Deixar um tempinho aqui, mais do que suficiente, vou dar um stop e vamos aqui observar. Vou pegar aqui já nesse pacote de informações. Olha só que interessante, ele não conseguiu sincronizar nessa velocidade, né? Então você vê que ele perdeu completamente o sincronismo. Durante o tempo que ele ficou em nível lógico baixo aqui, ele só conseguiu fazer a leitura de alguns aqui, né? Por exemplo, desses 8 bytes transmitidos aqui. Você veja que esses períodos não estão muito legais, né? Às vezes ele gera com maior Duty Cycle, às vezes ele gera com menor Duty Cycle. Então, essa velocidade que ele está tentando comunicar, o que ele está enviando, a gente não tem aí um respaldo legal aqui na nossa configuração. Então, por isso que a gente não está conseguindo fazer essa comunicação nessa velocidade. Então, a gente tem que baixar um pouco ali a frequência do nosso SPI, senão a gente vai perder aí o sincronismo com o MCP3201. Tá? E aí nós vamos ter uma informação errada lá no nosso microcontrolador. E é isso aí. Agradeço mais uma vez a todos e até a próxima videoaula.